Já parou para pensar por que as sociedades humanas são tão diferentes umas das outras? O que é que nos define? A resposta para isso, em uma só palavra, é cultura. Pensa nela como um software mesmo, um programa invisível que roda na nossa mente e comanda quase tudo que a gente faz. E hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como esse software funciona. Para começar, vamos pegar uma coisa que parece simples, né? O beijo. Porque em alguns lugares, beijar é a coisa mais normal do mundo, um sinal de afeto, mas em outros, pode ser visto até como algo de mau gosto. Essa pergunta já joga a gente bem no centro da questão. E a resposta, olha, não tá na nossa biologia, não. Tá na nossa cultura. Ok, então para a gente conseguir responder essa pergunta do beijo e tantas outras, a gente precisa primeiro alinhar os ponteiros, certo? Definir o termo principal. Então, bora lá para essa primeira parte. Afinal, o que é exatamente essa tal de cultura? Basicamente, a cultura é tipo o sistema operacional da nossa vida em sociedade. Sabe, é tudo aquilo que a gente aprende ao longo da vida, não o que vem de fábrica, no nosso DNA. É aquele pacote completo de crenças, de ideias e até de objetos que a gente compartilha. É isso que permite que a gente se entenda, se comunique e trabalhe junto. E aqui, olha, vale a pena a gente fazer uma distinção rapidinha. Cultura e sociedade andam de mãos dadas, mas não são a mesma coisa. Pensa assim, a sociedade é o time de futebol, são os jogadores e as relações entre eles. A cultura, bom, a cultura são as regras do jogo, as táticas, o jeito de jogar. Um não existe sem o outro, né? O time precisa das regras para jogar, e as regras precisam de um time para existirem. A importância disso nossa, é gigante. É como diz essa citação aí: sem cultura, a gente nem seria humano do jeito que a gente entende a palavra. Pensa só, sem linguagem, sem consciência de nós mesmos, sem a capacidade de raciocinar do jeito que a gente faz. No fim das contas, é a cultura que nos torna humanos. Beleza, mas como é que a cultura funciona na prática, no dia a dia? Ela aparece principalmente de duas formas: através de valores e de normas. Agora, a gente vai ver como essas ideias que parecem tão abstratas viram ações bem concretas que a gente vê toda hora. Então, os valores são as grandes ideias, sabe? São os princípios que guiam uma sociedade. Eles que dizem o que é importante, o que é certo, o que é desejável. Por exemplo, a monogamia. Em muitas culturas do Ocidente, isso é um valor fundamental. E esse valor, que é uma ideia, acaba moldando coisas bem concretas, como a estrutura da família, as leis, o que se espera de um relacionamento. Certo, e se os valores são as ideias, as normas são a prática. São os valores em ação. São as regras. Sabe, às vezes estão escritas na lei, às vezes não, de como a gente deve se comportar. Pega o exemplo da educação. Se uma cultura valoriza isso, as normas vão ser, bom, ir para a escola, fazer lição de casa, respeitar o professor. As normas são o que fazem a gente ver os valores de uma cultura. E é aqui que a coisa fica interessante, porque valores diferentes podem criar regras totalmente opostas. Olha esse exemplo de colar na prova. Na Grã-Bretanha, onde o valor é o mérito individual, a conquista por conta própria, colar é um absurdo, um traje. Agora, vai para a Rússia, onde os valores coletivos podem ter mais peso. Lá, alguns alunos podem enxergar isso como ajuda mútua. É o mesmo ato, mas com duas interpretações que não poderiam ser mais diferentes, tudo por causa da cultura. E agora, para pensar um pouquinho, qual foi a primeira reação a esse exemplo? Foi de indignação? De, entendo? Pois é, essa nossa resposta automática, quase que instantânea, diz muito sobre os valores que a nossa própria cultura instalou na nossa cabeça. É o nosso software rodando. E essa mistura toda de valores e normas diferentes é o que cria essa diversidade humana incrível que a gente vê por aí. Então vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos que mostram o quão diferentes os nossos softwares culturais podem ser mundo afora. A variedade do comportamento humano é simplesmente impressionante. Imagina só, em algumas culturas, casamentos são arranjados para crianças de 12 anos. Em outras, comer ostra é chique, mas a ideia de comer cachorro é um horror, só que em outro lugar é uma iguaria. Aí tem os tabus alimentares, né? Judeus que não comem porco, hindus que não comem vaca, e como a gente já falou, até o beijo pode ser visto como algo ruim. No fim, o que a gente chama de normal é totalmente relativo. E cada sociedade lida com essa diversidade de um jeito. Algumas, como o Japão, por exemplo, são historicamente mais homogêneas, o que a gente chama de monoculturais. Já outras, tipo as grandes nações industrializadas, se tornaram cada vez mais multiculturais, com um monte de grupos diferentes convivendo. E claro, quando essas culturas todas se encontram, nem sempre a coisa é tão simples. Pois é. Quando culturas muito diferentes se encontram,
é natural que apareçam alguns atritos. E isso nos leva a dois conceitos que são chave para entender essa dinâmica: o etnocentrismo e o choque cultural. Olha, quem já viajou para um país bem diferente provavelmente já sentiu isso na pele, o tal do choque cultural. É aquela sensação de desorientação, sabe? De repente, as regras do jogo que a gente conhecia simplesmente somem. Nossos pontos de referência não servem para mais nada e a gente tem que aprender um sistema todo novo, do zero. E a raiz desse choque cultural é o etnocentrismo. E o que é isso? É a nossa tendência supernatural de usar nossa própria cultura como se fosse uma régua para medir todas as outras. É por isso que a gente acaba julgando o que é diferente como estranho, bizarro ou até errado. Mas é super importante lembrar que cultura não é uma coisa parada no tempo, congelada. Muito pelo contrário. O contato entre povos diferentes, as mudanças dentro da própria sociedade, tudo isso faz com que ela esteja sempre mudando, sempre evoluindo. Vamos ver agora como é que as normas e os valores se transformam com o tempo. E nem precisa ir muito longe. É só pensar em como as regras sociais mudaram nas últimas décadas. Comportamentos que antes eram um tabu gigantesco, tipo ter relações sexuais antes do casamento, hoje são bem mais comuns e aceitos. Isso mostra na prática como a cultura é um negócio vivo, dinâmico. Mas a pergunta que fica é: dá para mudar uma cultura de propósito? De forma planejada? Olha, em janeiro do ano 2000, o governo do Japão resolveu embarcar numa missão fascinante. Eles tentaram fazer exatamente isso, e esse caso virou um estudo incrível para a gente analisar. Vamos entender esse plano, então. O Japão estava passando por uma crise tanto econômica quanto social. Aí criaram uma comissão para entender o que estava acontecendo. E a conclusão deles foi surpreendente. Para eles, o problema não era só econômico, era cultural. Eles achavam que o excesso de conformidade, aquela ideia de todo mundo ser igual, estava matando a inovação. E o desafio, nossa, era gigantesco. Mudar valores que estavam ali há séculos, como a mania por uniformes e aquela pressão para ficar no escritório até de noite. E tem um ditado japonês que mostra direitinho o tamanho desse desafio. Eles dizem: o prego que se destaca deve ser martelado. Caramba! Isso resume perfeitamente a pressão cultural imensa que existe lá para todo mundo ser igual e contra qualquer tipo de individualismo. Era exatamente isso que a comissão queria mudar. Imagina o esforço para mudar uma coisa tão enraizada. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. A cultura molda a gente, sem dúvida, mas a gente também cria e recria a cultura o tempo todo. Então a pergunta que fica é a seguinte: se a gente olhar para a nossa própria sociedade, para o nosso dia a dia, que prego que se destaca, ou seja, que ideia, que comportamento, que foge da regra, merece ser martelado de volta para o lugar, e qual deles merece ser celebrado como uma força de mudança? A resposta que a gente dá para essa pergunta, no final das contas, é o que vai definir o futuro da nossa própria cultura.